Louvado seja Deus. Olá, meus amigos. Que o Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele venha abençoar poderosamente a sua vida. Quero mais uma vez deixar uma palavra para você, vinda do Espírito Santo. Talvez você tenha reparado o título do vídeo, né? Que fala sobre você tem orado pelo seu pastor. É a palavra que nós vamos meditar hoje. E é uma pergunta que eu faço para você. Com certeza você que pertence a um corpo de igreja, né? Você que é de alguma denominação. Obviamente você tem alguém que Deus colocou na sua vida para ser a sua cobertura espiritual, o seu suporte, né? Alguém que vai cuidar de você, vamos assim dizer, nessa terra, que vai zelar pela tua alma. Com certeza você tem um pastor, mas é a pergunta que eu quero fazer para você. Você tem orado pelo seu pastor? Você tem rogado a Deus? Você tem lembrado do seu pastor nas suas orações? Talvez você tenha falado: mas o meu pastor nunca me pediu oração. Mas não precisa. Nós devemos lembrar dos nossos pastores, daqueles que Deus colocou para cuidar de nós espiritualmente na nossa oração. Às vezes muitas pessoas acham que um pastor, que um pregador não tem problema, que um pregador não passa por dificuldades, que um pregador não tem momentos difíceis. Talvez o seu pastor nunca expôs isso para você. Mas fique sabendo de uma coisa, que o teu pastor, assim como eu e você, tem problemas, tem dificuldades, enfrenta lutas e, aliás, enfrenta lutas mais dobradas do que a sua, do que a nossa, porque além dos pastores, dos nossos pastores, cuidar, enfrentar os seus próprios problemas particulares, ele também enfrenta os problemas do povo. Ele também compra brigas espirituais em favor do povo. E como ser humano, obviamente, tem uma hora que o seu pastor, né, ele vai se sentir cansado, ele vai se sentir o cansaço, vamos assim dizer. Ele vai precisar de alguém orando por ele, como todo o ser humano. Então, por isso que eu perguntei para você se você tem orado pelo seu pastor. Porque às vezes o erro de muitas pessoas é cobrar muito do seu pastor. Não, porque o meu pastor não vem me visitar. Não, porque o meu pastor não vem na minha casa. Porque o meu pastor não faz isso para mim. Eu vou sair dessa igreja, meu pastor não liga para mim, sabe? Às vezes a pessoa cobra muito do pastor dela, mas ela não sabe o problema, a dificuldade que muitas das vezes o pastor dela enfrenta, as lutas que muitos deles até enfrentam, inclusive lutas suas, lutas nossas, né? Eu ainda não sou pastor, mas eu sou pregador da palavra, eu ajudo o meu pastor, e eu também atendo pessoas, inclusive você que me assiste agora, oro por pessoas, inclusive você que me assiste agora também, e a gente enfrenta problemas também, assim como você. Eu também oro pela vida do meu pastor, porque com certeza é ele que Deus tem usado para cuidar da nossa vida espiritual. E um pastor, ele tem uma grande responsabilidade para com Deus, porque é ele que vai
conduzir a igreja, é Ele que vai conduzir o trabalho, é Ele que vai conduzir as ovelhas, usado pelo Espírito Santo. Você já parou para pensar nesse tempo de pandemia, a qual existe muitas cidades que a igreja não pode abrir ainda, como aonde eu moro, a igreja está só aberta para atendimento individual, ainda não há reuniões presenciais. Agora você imagina a cabeça do pastor, como não deve estar preocupado com as pessoas que muitas das vezes nem dão satisfação se está bem, se está tudo certo. Infelizmente, às vezes tem pessoas que com essa pandemia aí a gente nem viu mais, nem na igreja para pedir uma oração, né? Para fazer uma oração, infelizmente. Agora imagina a preocupação de um pastor com essas pessoas, aonde elas estão, o que elas estão fazendo, se elas estão bem, né? Então, meu amigo e minha amiga, que você possa lembrar do seu pastor nas suas orações, que você não seja uma pessoa, com perdão da palavra, egoísta. Às vezes cobra muito e não ora por ele, não lembra do seu, em um momento da sua oração pela vida dele. Faça isso. Lembra-te que é dando que se recebe. Quando a gente planta, com certeza a gente colhe. Pode ter certeza disso. Olha o que a Bíblia diz. Quero deixar um texto para você. Na verdade, eu quero deixar 2 textos para a sua meditação, mas o primeiro dele está lá em Êxodo capítulo 17, o versículo é o 12. Se você tem a sua Bíblia, né? Abra ela aí em Êxodo, capítulo 17, versículo 12. Houve uma batalha dos amalequitas contra os israelitas. Os israelitas não tinham nenhuma capacidade física, né, capacidade própria de vencer os amalequitas. Eles venceram a batalha pela capacidade de Deus. Mas a Bíblia conta que enquanto os amalequitas eles estavam guerreando contra os israelitas, enquanto o povo de Israel estava guerreando, o Moisés ele estava intercedendo a Deus. Quem que foi Moisés? Moisés foi um dos pastores, né, que cuidou de milhares de pessoas, né? Moisés é considerado um pastor, né, porque ele foi o líder do povo de Israel nessa época. Foi usado por Deus para tirar o povo de Israel do Egito, né? Moisés enfrentou muitas dificuldades, muitos problemas. Imagina liderar milhares de pessoas de vários tipos, né? Pessoas de vários pensamentos. No meio desse povo tinha pessoas que murmuravam, no meio desse povo tinha pessoas que reclamavam, e como tinha, né? Então, o Moisés, enquanto os israelitas estavam batalhando, o Moisés ele estava intercedendo a Deus. A Bíblia diz que no versículo 11, antes do 12, que enquanto Moisés ele mantinha as mãos estendidas, o povo de Israel prevalecia, ou seja, o povo estava vencendo as batalhas por causa da intercessão de Moisés. Deus estava dando condições. Só que quando Moisés abaixava a mão, o que acontecia? Quem prevalecia era
os inimigos. Agora você me pergunta, mas por que Moisés abaixava a mão? Porque ele se sentia cansado. Você já ficou de mão erguida assim por muito tempo? Não sei se você consegue ver minha mão. Você já ficou com a mão erguida assim por muito tempo? Uma hora ela vai cansar. Uma hora ela vai dar cãibra, ela vai cansar. Então Moisés ele abaixava a mão para quê? Para descansar a mão. Porque a mão de Moisés começava a pesar, começava a cansar. Só que nisso que Moisés abaixava as mãos, aí o povo de Israel perdia a batalha. Eu já trouxe essa mensagem falando de família até. Mas no versículo 12, olha só o que a Bíblia diz. Versículo 12, diz assim: e as mãos de Moisés então estavam cansadas. Então pegaram, pois, uma pedra e colocaram debaixo dela. E Moisés se assentou nela, na pedra, né? E Arão e Hur sustentaram as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro. Então ela ficou firme até o pôr do sol, ou seja, o Arão e o Hur, cada um pegou em uma mão, né? E eles ergueram a mão de Moisés e seguraram a mão de Moisés, para que elas se mantivesse erguida. O que eu entendo com essa palavra? O que é a mão erguida? É a intercessão. Você sabia que o seu pastor, ele intercede por você? É aquilo que eu falei no começo da mensagem. O seu pastor compra brigas por você, enfrenta batalhas espirituais por você, enfrenta demônios terríveis em seu favor. Agora eu pergunto para você: você tem sido um Arão e um Hur na vida do seu pastor? Você tem sustentado o seu pastor com a sua oração? Porque eu repito, assim como qualquer ser humano, o seu pastor também sente cansaço. O seu pastor também enfrenta problemas. O seu pastor também enfrenta dificuldades até grandes, né? Eu tenho o privilégio de trabalhar do lado de pastores, né? Eu me sinto honrado por levar essa vida. Então eu acompanho. Eu posso falar para você um pouco do que um pastor passa, do que um pastor enfrenta, né? Às vezes cansado participa de reuniões, né? Às vezes cansado faz cultos, às vezes doente prega. Aí você me pergunta: mas pastor não fica doente? É claro que fica. Pastor não é super-herói, mas é um ser humano como eu e você. Então, eu e você, a gente tem que aprender a ser um Hur e um Arão na vida do nosso pastor. Não podemos ficar só cobrando, exigindo, né? Querendo que tudo seja feito do nosso jeito. Não. Devemos cobrir a vida deles com a nossa oração também. A Bíblia conta a história de um sacerdote. Se você quiser meditar depois, está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 9 e 10. Eu separei esses dois versículos. Mas a Bíblia conta a história de um sacerdote chamado Zacarias. Quem foi Zacarias? Zacarias foi o marido de Isabel, pai de João Batista. E o Zacarias, ele era um sacerdote, ele não podia ter filhos. Mas o que me chama a atenção é que aqui a Bíblia diz, está no versículo 9 e no versículo 10 do Lucas 1, que quando o Zacarias foi oferecer o incenso, no versículo 10 o povo ficou do lado de fora orando. É claro que a Bíblia não fala, né, que tipo de oração que o povo estava fazendo, mas eu creio do fundo do meu coração que o povo estava também intercedendo por Zacarias.
Agora você imagina, Zacarias era um sacerdote que não podia ter filhos. Imagina quantas crianças ele não apresentou. Imagina quantas mulheres que ele não orou para ter filho, para engravidar. Tá vendo? Então significa que até mesmo o sacerdote, o líder espiritual, como eu e você, ele tem problemas para ser resolvido. Então, o nosso dever, separe um momento para orar pelo seu pastor. Separe um momento para orar pelo seu líder. Separe um momento para colocar a vida dele em oração. Tá bom? Gostaria que você ficasse com essa palavra simples, mas o Espírito Santo me ordenou que trouxesse essa mensagem, então que você possa meditar nela com carinho, tá bom? Vamos orar? Hoje eu não vou fazer oração nem por mim, eu vou fazer uma oração diferente. Não vou orar nem por mim, nós não vamos orar por nós, eu e você. Nós vamos unir a fé pelos nossos pastores, tá? Nós vamos orar pelos pastores. Então, vamos falar com Deus, vamos falar com o Pai, em nome de Jesus. Vamos falar com o Senhor. Isso, fecha os seus olhos. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por essa palavra, Senhor, que o Senhor nos ensinou nessa tarde, meu Pai, começo de noite, que nós temos que ajudar os nossos pastores, Pai, os líderes espirituais em oração, que nós devemos ser um Arão, ser um Ur na vida deles. Então, meu Deus, nós queremos unir a nossa fé, Pai. Eu quero colocar diante do Senhor a vida de todos os pastores, Pai, de todos os líderes espirituais. Seja, meu Deus, os pastores de uma grande igreja, de uma pequena igreja. Seja, meu Pai, os pastores da Igreja da Graça ou de outras igrejas evangélicas, meu Pai, os nossos irmãos em Cristo, esse pastor da Assembleia, da Batista, da Metodista, da Universal, enfim, meu Pai, de várias igrejas denominacional, Pai. Mas eu quero apresentar a vida de todos eles nas Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor possa alcançá-los, que o Senhor possa fortalecê-los, que o Senhor possa ajudá-los, meu Pai, em suas dificuldades. Meu Deus, que o Senhor possa dar sabedoria para cada um deles, meu Pai, poder conduzir o Teu povo, poder conduzir as ovelhas, poder liderar, meu Pai, o povo do Senhor. Abençoa, meu Pai, abençoa todos os líderes evangélicos, meu Pai, todos os pastores, meu Deus, desse Brasil, desse mundo inteiro. Abençoa a vida do meu pastor também, Pai. Que o Senhor dê sabedoria e fortalecimento espiritual. Meu Deus, que todos sejam abençoados pelo Senhor. Que todos, meu Deus, sejam tocados pelo Senhor, sejam cheios da presença gloriosa, da presença bendita do Teu Espírito, Pai. Pois nós cobrimos a vida deles de oração, Pai. Nós fazemos o papel de Arão e Ur sobre eles, Pai. Sustentamos a vida deles com a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo, Pai, e repreendemos todo espírito ao contrário, todo espírito demoníaco que tenha se levantado contra eles, que sejam amarrados, que sejam lançados no inferno, em nome de Jesus Cristo, Pai, e que todos sejam abençoados, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Então, que Deus abençoe você. Bom, eu peço para você também, ore por mim, apresenta o Amilcar nas suas orações, apresenta a minha esposa, a Sabrina, também nas suas orações, tá? Escreva no meu Instagram, no meu WhatsApp, no Facebook, se você precisar da minha oração, tá bom? Se inscreva no meu canal, no YouTube. E se um dia eu não te conhecer fisicamente, na glória, pode ter certeza que a gente irá se encontrar, tá bom? Forte abraço, que Deus abençoe a todos, que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde,
Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Deus abençoe, em nome de Jesus.